Você já ouviu alguém se queixar de fraqueza repentina e de uma forte dor de cabeça? Mas e se essa queixa viesse de uma criança? No Você Bem Melhor de hoje, vamos conhecer e aprender a acabar com essa mania de desvalorizar as queixas de crianças e jovens. Nós vamos nos deparar com uma história de muito sacrifício e luta contra uma doença que só piorava a cada dia e que no início do caminho da cura era unicamente acreditar que o que estava sendo dito era verdade. Mas antes da gente receber os nossos convidados, eu quero saber com você se você está acompanhando. Você está aí com o seu celular do lado, computador ligado, pega, abre no Instagram, coloca @dr.rodrigogurgel, que eu sempre acompanho os comentários, eu sempre vejo o que está sendo dito lá, a nossa produção também está sempre ligada e eu quero ver o seu comentário, eu quero que você me diga o que você gostaria de assistir, qual é o sintoma, o sinal que você pode ter ou alguém teve que demorou para descobrir um problema e se descobriu, fala para mim que a gente quer ver essa história, quer ver essa pessoa aqui. Se você também é profissional da área da saúde, manda pra gente. Se você descobriu alguma coisa, a gente quer te conhecer e quer que você conte a história do seu paciente. E agora, para a gente dar início ao nosso programa, literalmente, eu chamo aqui os meus convidados, Tatiane Braz e Tiago Braz. Pode vir aqui. Prazer, Tatiane, muito obrigado pela presença. Tiago, muito obrigado por vocês estarem aqui. Gente, o sofá é de vocês. A gente vai contar essa história. Fiquem à vontade. Pode sentar ali do lado da Tatiane. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Quero que vocês me contem como é que começou tudo isso que trouxe vocês até aqui no dia de hoje. Tiago, desde os 4 anos, ele começou a apresentar umas fraquezas. Fraquezas que a gente não entendia o que estava acontecendo com ele. Sim. Ele chegava a ficar tão fraco de cair, de ficar prostrado e vinha uma dor de cabeça e automaticamente cresce na cabeça dele uma veia, estufa. E eu comentava com os médicos, com os pediatras, mãe, vamos fazer exames. Fazia exames normais, de rotina e vinha tudo normal. Muito dessa fraqueza? Muito. Era uma coisa diária, era só muito esporádico, quando ele fazia um pouco mais de esforço? Não, vinha de repente, sem causa. Tá. Acontecia assim, de repente. E ele vinha, mãe, pai... Tô passando mal. Essa frase, aonde estivéssemos, tinha que colocar ele no carro e ir ao hospital. Nossa, na hora. Tão rápido assim, a evolução da Ele coisa. já chegava desidratado, já entrava no soro. E era onde eu comentava com os médicos. Falei, gente, eu tenho mais 2 filhas. E eu nunca vi criança correr, brincar e do nada ele jogava os bracinhos. Mãe, tô passando mal. E caía? Caía. Ali ele já ficava totalmente prostrado, a boca pálida. Eu falava para os médicos, repetia os exames. Tá tudo normal. Ele, na crise, apareciam algumas alterações. Só que fora da crise, quando repetia o exame, já não tinha mais nada. E ele permanecia. Só uma coisa momentânea mesmo. Momentânea. Ali, da crise você via que tinha uma alteração. Exatamente. Só que durante um ano acontecia episódios. Digamos que essas crises mais fortes aconteciam umas 3, 4 vezes apenas no ano. No ano, tá. Então era bem E você lembra espaçosa. Isso aí acontece desde meus 4 anos, como minha mãe tem falado. E como as crises eram bem espaçadas ao longo dos meses, eu acabo tendo uma memória até que bem recente disso. Sim, então você lembra do que acontecia? Sim, eu lembro bem disso. Você tá com quantos anos agora, Tiago? Agora eu tô com 16 anos. Caramba, já tem 12 anos e você ainda lembra disso, então é algo realmente marcante, né? Sim. Até mesmo para criança, né? Sim. Entendi. E aí, você lembra que você queria pedir ajuda? Como é que você lembra dessa coisa do cair? Você lembra qual era a sua sensação? Sempre que eu fazia uma brincadeira mais... tipo um pega-pega, que é mais correria, assim, eu fazia mais esforço, ficava mais na euforia, né? Isso. Acabava que durante a brincadeira foi sempre normal, eu sempre brincava normal, sem limitação nenhuma. Só que depois da brincadeira, quando eu começava a suar um pouco mais, aí meu corpo ele começava a ficar um pouco mais fraco. Então eu acabava perdendo bastante da força do corpo e acabava ficando com bastante tontura. Entendi. De ver tudo girando mesmo. Então, quando eu já percebia que meu corpo dava essa recaída, eu já ia na minha mãe, no meu pai, e já falava que eu tava passando mal e que eu tava ficando fraco.
E aí? Aí Ficava no direto pro soro, hospital. melhorava. Vim embora para casa, normal, Nossa, mas... e ficava. E o coração na mão. Nossa, esperando que isso não muito. acontecesse novamente. Aí era onde que a gente tinha orientações. Mãe, procura ele esporte. Coloca ele, porque às vezes é um condicionamento físico, ele precisa fortalecer, que ele vai Nossa, melhorar. Mas essa orientação vinha Vinha assim, dos curiosos. dos curiosos. É, porque se ele corre e cai, vai botar ele praticar esporte? Aí foi onde que eu comecei. Coloquei ele na natação, coloquei ele em vários esportes, em vários projetos. Só que é essa situação, o corpo dele aguenta até o momento em que ele está fazendo atividade. A hora que ele começa a suar e ele parou com a atividade, automaticamente ele já cai. Tá. E aí, como é que você conduziu ali para você conseguir chegar no diagnóstico? Nós começamos a luta a partir do momento que ele completou 13 anos, Olha, que ele pegou dengue. Tempo. Foi dos 4 aos 13 anos. Nossa. Que foi nessa luta dele ter sintomas, ir para o hospital, voltava e tudo normal. E com 13 anos ele pegou a dengue, ficou internado 21 dias. E nesse período, devido a ele ter também o laudo do autismo, então os médicos acabou que, mãe, ele está chamando sua atenção. Os exames do Thiago não tem nada. Ele não está com essa dor. Ele não está Nossa, pegaram uma representando carona isso. ali num diagnóstico para poder justificar o outro. Exato. Sem pesquisar. Ele ficou internado sem acesso, só com medicamento oral. Deitadinho. Deitado, andando o dia inteiro no hospital, para lá e para cá, só segurando mesmo ele no hospital. Na época já tinha esse diagnóstico, né? Do autismo. Aí eu lembro que num sábado eu cheguei pro doutor e falei com ele. Falei, olha, doutor, a gente não aguenta mais ficar aqui no hospital. Estamos 21 dias já internados. Ele não está com acesso, os exames vêm normais. O que está acontecendo? Está investigando alguma coisa? Por que dessas dores nas pernas? Aí eles falaram para mim, mãe, a gente vai dar alta porque ele está chamando sua atenção. Já conversamos com a equipe da psiquiatria e vamos passar para você dar em casa para ele mitriptilina, faz um acompanhamento psicológico, porque essa dor vai passar. E vim embora para casa. Ficamos 9 meses com ele acamado. Ué? 9 meses, muita dor. Voltei E como no é que eram essas posto. dores que ele sentia? A dor na perna, ela parecia que vinha de dentro para fora, como se fosse uma dor no osso mesmo. Sim. E era um nível de não conseguir andar, de ficar mancando pela casa mesmo. Tinha que dar apoio. A pele dele veio muito sensível devido à dengue. Então eu não podia tocar nele para ajudar ele a levantar. Eu dava meu braço, ele apoiava para ele se levantar. Que situação. Só que ele levantava mancando, ele tinha dificuldade para colocar roupa. Caramba. Falei, gente, não é normal. E os sintomas que ele já apresentava da fraqueza só agravou. Falei, alguma coisa tem. Aí foi onde que eu comecei a investigar, E a ele brigar andando com os devagar, médicos. como é que era? Muito. Não andava devagar? Não. Praticamente ele ficou os 9 meses em cima de uma cama. Ele conseguia sair da cama, ir até o sofá, mal ficava nem uma hora assistindo, ele mal tomava um banho e era cama. Escola, o tempo estudar. todo. Em casa. Conversei na escola, eles enviavam todo o material para ele estudar em casa. Como é que você ficava como mãe Desesperada. diante É uma disso? sensação Porque, de impotência. É o que a gente fala sempre com o pessoal de casa. E são os absurdos que acontecem na vida, né? Você tem uma pessoa que você conhece, seu filho, no caso, e que essa pessoa tem um problema e que só está piorando. Você chega para o médico, né? Você conversa com ele, você fala com ele. Esse paciente fica internado 21 dias e dentro desses 21 dias, muito pouco é feito e vendo a coisa piorar, chega num auge dele não conseguir mais andar, não é isso? Que se desdobra. E aí o médico fala que é por causa do autismo, pegando uma carona. Não estou dizendo que não poderia ser, mas assim, são os absurdos que a gente encontra de chegar ao ponto da vida da pessoa ficar debilitada, dela ficar acamada, dela não conseguir fazer as coisas básicas do dia a dia por algo que a gente não sabe dizer se é incompetência, se é falta de preparo, se é má vontade
Então, assim, é muito complicado a gente falar, que bom que a gente não tem o nome de quem passou isso, porque é muito vergonhoso para qualquer classe da área da saúde, para qualquer pessoa que sabe que o acolhimento é necessário, saber que algo existe e que não está sendo investigado. O certo ali, falando a grosso modo, é fuçar, é cavucar até achar. Não é justificar algo como, no caso do Tiago, pelo autismo para sair pela tangente, mandar para casa e comprometer a vida daquela pessoa. Então, volto a falar o que eu sempre falo aqui. Quem entra no seu consultório, quem entra na sua clínica, quem entra no seu escritório, tem que ser visto como se fosse o seu pai e a sua mãe. O Tiago, ele não tinha que ser visto como um Tiago, ele tinha que ser visto como o Tiago, porque ele é único. E tem alguém na casa dele, que é a mãe dele, o pai dele, a família dele, que está esperando ele ficar bom. Não está esperando ele ficar debilitado e afundar, né? E é horrível isso. Sim. Essa sensação, eu te perguntei a sensação, porque é uma sensação de impotência. E aí te levou a buscar o que isso? Aí eu falo que foi o anjo do Padre Marlon que inaugurou em Taubaté a Casa de Saúde dos Raros. Mas a casa ainda não estava inaugurada, ela ainda estava em planejamento. Mas o desespero de uma mãe, eu não tinha mais aonde buscar ajuda. Eu procurei a casa de saúde, mesmo sem estar ainda fazendo atendimentos. E a Roseli me recebeu com muito carinho, me deu toda a atenção, falou, olha, Tati, os exames do Tiago são muito difíceis. São exames, assim, complexos. O que era para vir alterado, vinha normal. O que era normal, vinha alterado. Então, ela falou, olha, quem pode nos ajudar agora com o diagnóstico ou tentar achar uma luz para ver o que está acontecendo com o Tiago é uma médica em São Paulo, uma especialista. Ela me passou o contato dela. Levei o Tiago para São Paulo, ele passou com ela e nós saímos de lá com o laudo da insuficiência. Entendi. Deu tudo direitinho ali. Ali você descobriu qual era o problema. Sim. A gente já vai falar sobre isso, já vai falar qual foi o problema, como é que vocês ficaram depois disso. E você de casa, tá acompanhando a gente? Não? Acompanha a gente, não sai daí, fica ligadinho, que o Você Bem Melhor volta já já. Eu chamo aqui a doutora Adriele Pavanito, que é endocrinologista e metabologista. Adriele, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui dividindo a sua experiência, a sua competência. É um prazer enorme, tá? Obrigada. Pode falar com o pessoal de casa, onde é que a gente te encontra, rede social, qualquer contato seu, pode falar com eles. Eu sou a doutora Adriele Pavanito, eu sou endocrinologista e metabologista, atuo na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo, e o meu Instagram é doutora.dripavanito. É isso. Ok, a gente vai colocar para vocês aí todo o contato dela, para ninguém se perder e todo mundo te achar. Adriele, vamos lá? Pode sentar ali do ladinho do Tiago e do Tatiana. Então, agora, finalmente, nós vamos deixar vocês mais à vontade para falar sobre o diagnóstico do Tiago. Projeta para mim qual é o diagnóstico do Tiago. Doença de Addison. Então, Adriele, fala para mim, para o pessoal de casa, o que é a doença de Addison que chegou ali na vida do Tiago? A doença de Addison, ela é uma das causas de insuficiência adrenal. Ela é a causa autoimune da insuficiência adrenal. É uma doença grave e potencialmente muito grave, com risco até mesmo de morte. Onde a gente tem a deficiência dos hormônios das glândulas adrenais. As adrenais são duas glândulas endócrinas que ficam em cima dos nossos rins e elas produzem o hormônio cortisol, produzem o hormônio da aldosterona e alguns hormônios andrógenos também. Os essenciais à vida, o cortisol e a aldosterona, que são os que levam às maiores queixas e as queixas do Tiago, né? O hormônio do cortisol está muito relacionado a esse cansaço excessivo, porque o cortisol está relacionado à energia, é um hormônio relacionado ao estresse. Ao estresse, principalmente, por exemplo, sofrer um acidente, eu vou precisar desse hormônio em doses mais altas. A aldosterona está muito relacionada à pressão, porque ela está relacionada ao volume sanguíneo, ao líquido e ao sal, né, que é o sódio, e ao potássio, que também eles levam a diversas queixas que o Tiago apresentou. Maravilha. E é assim mesmo?
De repente, dá aquela queda e ele... É assim mesmo, porque o paciente ele faz crises, né, adrenais. Quando o corpo ele exige um pouco mais de cortisol, um pouco mais do hormônio da aldosterona, o paciente ele pode fazer essas crises, que no caso do Thiago era quando ele se exercitava, que ele precisaria ter um aumento de produção desses hormônios, mas as adrenais dele não conseguiam dar a quantidade de hormônio que ele precisava, e daí ele tinha esses aquele sintomas. clique, aquela queda. Exatamente. Quando recebeu o diagnóstico, como é que foi? Primeiro para a mãe, né, que sempre fica chocada, não espera isso. Como é que foi esse diagnóstico? Como é que isso foi passado para vocês? Então, a profissional tentou nos passar da maior forma tranquila possível. Sim. Mas foi um choque. Sim. Porque, assim, recentemente, com 10 anos, a gente tinha recebido o diagnóstico do autismo. Então, já foi um baque. E depois receber da insuficiência adrenal. Aí vem aquela dúvida, como cuidar? Eu acho que esse foi meu maior medo. O não saber cuidar dele, porque eram muitas informações que chegavam até mim. Se você não tomar cuidado com tudo ao redor dele, tudo era grave. Então, tudo tinha risco de morte. Então, você tem que estabilizar. A gente precisa chegar numa dose, né, ajustada da hidro. Tem que colocar frudo para ele tomar num horário que o corpo dele consiga se adaptar. O risco que ele tinha, porque acabou o período de adaptação, ele teve um problema de pressão, começou a tomar Angiopril. Temos aqui as imagens, então, desculpa te interromper. Esse foi no período, qual período foi esse? Esse é recente, que ele está fazendo uso agora do oxigênio. Ok. A fisioterapia que ele agora voltou a fazer. Legal. As nossas viagens a Aparecida. E aqui, sem desmaiar, né? Tipo, Exato. já aí equilibrado, é na investigação. Né? Perfeito. A gente estava investigando. E para você, Thiago, como é que foi isso? Como é que foi passado? Família, né? Tem que ter todo um tato para passar isso, né? E ele sempre estava junto. É, né? E foi passado... Então ele estava junto quando deu o diagnóstico? Em todos os diagnósticos. Isso? No momento em que a gente recebeu o diagnóstico do autismo, foi pela segunda vez quando refizeram a avaliação, depois quando eu já estava um pouco maior. E a gente já tinha uma avaliação prévia de quando eu era bem menor, mas quando a gente refez o teste veio mesmo a nossa diagnóstico. Né? E do Addison. Do Addison. Da doença de Addison, quando a gente estava lá em São Paulo, quando a gente recebeu esse diagnóstico, a gente já estava lutando há um bom tempo para descobrir o que é que eu tinha, essas dores nas pernas, todos os sintomas. Então, na hora, para mim, foi mais uma felicidade. A gente demorou um bom tempo para processar tudo o que aconteceu, a gente ficou bem feliz. Era algo que eu trabalhava muito a mente dele, que independente do que a gente fosse descobrir, mas era importante saber o que estava acontecendo. Porque você tem uma direção. Exato, poderia tratar. Sim. Então, o ficar os 9 meses acamado e ele com muitas dores, e a gente sem entender as crises, o que estava acontecendo com ele, tudo que estava vindo alterado. Eu falei, filho, se a gente não descobrir o que está acontecendo, você não tem tratamento, você vai permanecer assim. Exatamente. Então, assim, como o Padre Marlon mesmo fala, e eu levo isso para minha vida, o diagnóstico, ele não é uma sentença. Então, hoje a gente trata. Ele não define a sua vida, não define Exato. o seu futuro, não define nada disso. E como é o tratamento? O tratamento é repondo esses hormônios, né, que vão estar em deficiência. Então, o cortisol, né, o corticoide, que a gente repõe, e a fludrocortisona, que o Thiago faz uso também, para a gente estar repondo o que seria a aldosterona. Então, tem tratamento, né? Mas tem que ter todo um cuidado e andar com a sinalização, né? Que e qual tem é a doença. frequência disso? A frequência Do tratamento? Do tratamento Ele é diário. É diário? Tratamento diário. Entendi. É porque eu vi ali ele com o oxigênio, é isso? Esse é à noite. Isso. Ele faz uso porque recentemente descobrimos um desvio muito importante nasal, que estava fazendo algumas apneias centrais. Então hoje ele vai usar, a gente não sabe por tempo indeterminado. Isso faz parte do Addison?
Não diretamente. Não Não diretamente, diretamente. já é mais do desvio mesmo que ele tem, né? Isso, só que acaba agravando a parte metabólica, prejudicando o Sim, Addison. porque o oxigênio ele é anti-inflamatório, ele ajuda a levar, né? Ajuda o corpo a funcionar. Sem ele a gente para, né? Por isso que a gente Exato. morre, porque não tem, enfim, o oxigênio como um dos componentes importantes. E como é que está o tratamento dele hoje? Como é esse tratamento? Ele faz as reposições. Faz. E atividade, como é que é isso? Então, hoje ele toma os medicamentos normais do Addison, que está super controlado, graças a Deus. A fisioterapia ele faz toda semana. Ele está fazendo fortalecimento muscular. Semana passada, o doutor liberou ele para ele voltar a fazer educação física na escola. 30 minutos. Mas já é uma conquista, porque faz 2 anos que ele não fazia nada. Que maravilha. 2 anos de dores nas pernas que não deixava ele E gosta ter um de momento educação com física? os amigos, né? Gosta da educação física. Então os 30 vai pular para 35, né? Que a gente sabe É. sempre que vai pedir aqueles 5 minutinhos, né? Vai evoluindo. Esconde, ninguém tá vendo, né? Exato. Tem sempre o ninguém tá vendo dos 2 minutinhos a mais, né? Acontece. Então, assim, tá fisioterapia, tá... Tá evoluindo, tá ajudando muito ele. Uma pergunta que eu tenho aqui, voltando só um pouquinho atrás, como é que foi quando começou a sair dessa questão do acamado, da dor, porque começou a medicação? Demorou muito para essa evolução? Não, ele reagiu muito rápido ao tratamento. Foi 15 dias, ele já estava andando normal dentro de casa. Assim, era outra criança, era outro jovem. Nossa, eu imagino a Alegria. sensação de alívio que vocês tiveram e dele também. Com certeza. Porque a cabeça de quem passa por isso, né? Como é que eu preciso mudar? Né? Teve Se eu uma tivesse um problema frase dele que é a mais dolorida que eu escutei nesse período. Antes do diagnóstico, ele com muitas dores, ele virava para mim e falava assim: "Mãe, você tá mentindo para mim, eu não vou ficar bem, eu vou morrer". Isso dói, né? E você sabendo que você não estava mentindo. E você sem caminho, sem saber o que estava acontecendo. Falando, eu só quero saber o que tem, né? Para poder falar a verdade, né? E como é o acompanhamento desse paciente? O acompanhamento com consultas. De consultas, é o quê? É anual, é mensal? Como é que funciona isso? Tem que ajustar a dose? Tudo vai depender de como o paciente está, né? Quando ele está mais estável, dá para espaçar um pouquinho a consulta a cada 4, 6 meses, Perfeito. mas no começo o acompanhamento é mensal e vai estendendo para trimestral até ver que o paciente está bem com as medicações. A resposta é assim mesmo, quando você dá o hormônio, o paciente melhora muito, porque era uma deficiência mesmo. E a questão que eu acho muito importante colocar, que o Thiago sabe também, é a questão de saber que tem a doença, identificar, mostrar para as outras pessoas, andar com a sinalização que tem a doença de Addison, Sim. porque qualquer coisa, se ele sofre um acidente de carro, qualquer coisa que aconteça, ele vai precisar receber esses hormônios em doses maiores. Então, por isso que eu falo que tem uma doença que tem que ter uma atenção, Sim. tem que ter um acompanhamento, né? Sim, perfeito. Ele anda E com o você... cartão vital. Só pra gente terminar o bloco rapidinho, então como vai terminar o bloco, tem que ser rapidinho, eu vou fazer de propósito. Essa coisa de cruzar com autismo. Não temos relação. Nada. Perfeito. Era isso que eu queria ouvir. Não vou te comprometer mais, deixa o comprometimento da bronca pra mim. E você de casa, tá nos acompanhando agora, tá acompanhando. Se tá nos acompanhando, pega o celular aí do lado, abre o seu Instagram, coloca lá @dr.rodrigogurgel, que lá eu te ouço, né? Leio o que vocês estão mandando para mim, a nossa produção também. Vejo quais são as histórias que vocês querem ver aqui, quais são os diagnósticos. Se vocês têm alguma história para contar, conta pra gente lá. A gente vai passar para a produção vai entrar em contato com vocês, porque o Brasil, o mundo, todo mundo tem que ver que você está bem melhor, que você superou e que é capaz, é possível. E aí nós temos algumas mensagens, a mensagem Guilherme Souza, que alegria acompanhar o programa Você Bem Melhor da TV Aparecida. Um espaço de fé, saúde e bem-estar que nos inspira a cuidar do corpo e da alma com amor e equilíbrio. Exatamente isso, Guilherme. A gente aqui no Você Bem Melhor, nós dizemos que é um programa médico e ele vem cheio de fé, né? Nós estamos na TV Aparecida acolhendo a fé de todos, porque isso é muito importante para melhorar a nossa saúde e nos reerguer, né? E o Você Bem Melhor vai ficar por aqui nesse momento. Não sai daí, porque a gente volta já já.
E agora nós vamos continuar aqui com a nossa história, né? Com a Tatiane e com o Tiago. Tiago, depois disso tudo, você já está num caminho aí da cura. Como é que você se sente? Como é que você está hoje? O que você espera disso? Do ano passado para cá, a gente tem visto uma melhora gigante, assim, durante toda essa evolução do tratamento. E eu tenho ficado muito contente, de verdade mesmo, porque é o que minha mãe sempre me diz e é o que eu fico muito feliz em ver que tá dando certo. Que a partir do momento que a gente estabiliza o tratamento, querendo ou não, é uma vida normal que eu sigo. Então a gente realmente tá ficando muito agradecido, muito feliz. A mãe. Fico feliz, né, de ver a evolução dele, porque ele participava na igreja, ele é acólito, ele serve, ele não conseguia servir. Hoje já voltou à rotina normal. Esse ano ele conseguiu frequentar a escola o ano todo, sem faltas. Olha. Então, assim, foi muito pontuais as idas aos médicos. Então, esse ano foi um ano de evolução. Tá tudo muito bem equilibrado, tá tudo sendo conduzido da maneira correta. Tem ali, né, as suas nuances que vão acontecer, que é característico, né? Do Adson, a gente tá tranquilo nessa parte. Hoje, o que estamos um pouco atento com ele é a situação que ele ainda vem permanecendo com uma perca de proteína pelo rim. E é o que nós estamos investigando, tentando descobrir a causa, porque não tem nada a ver com o Adson. É outra história, é outra coisa. História. E aí tá fazendo exame, como é que tá o pé disso? Então, ele iniciou agora com a nefrologista e fez os exames essa semana até. Aparentemente, ele precisa de um exame genético para fechar um diagnóstico de uma suspeita de uma acidose tubular renal. Foi pedido o genoma para ele, só que eu não consegui fazer. E no uso do aparelho, do oxigênio. O aparelho em si, a parte metabólica dele, como deu uma melhora, nós vimos uma mudança de melhora no quadro dele dos exames. Certo. Mas ainda, a proteinúria ainda está insistindo. Perfeito. Driele, tem algo novo surgindo? É estagnada esse estudo, essa evolução do tratamento do Adson? Como é que está isso? Não, temos estudos, né, diversos estudos em andamento, até mesmo no futuro o transplante, né? A substituição ali da glândula. Então é algo em estudo, né? Por enquanto ainda a reposição hormonal é o tratamento de escolha, mas estão com estudos em andamento. Chega muitos pacientes com Adson para você. Como é que é essa frequência? É uma doença mais rara, mas é uma doença que ela cursa com outras doenças podem estar associadas, são poliglandulares, que a gente fala. Então, por exemplo, o paciente que tem doença de Addison, ele tem que ser acompanhado e investigado para diabetes tipo 1, para hipotireoidismo, que é uma doença de Hashimoto, que são doenças autoimunes também, né, que é o nosso corpo produzindo anticorpo contra o nosso corpo. E ela pode estar relacionada a candidíase cutânea, que são alterações de pele, hipoparatireoidismo está relacionado ao cálcio e à vitamina D. Então, tudo isso tem que ser acompanhado durante o acompanhamento do paciente. Essas outras doenças, elas vão sendo vistas em exames laboratoriais. Perfeito. Com sintomas simultaneamente. Então, é algo complexo, mas que tem um acompanhamento e tratamento. Né? Que está acontecendo, né? E que bom que está acontecendo. Sim. Antes da gente dar uma passadinha ali para dar um recado, eu estava vendo que ele estava por dentro, né, com o crachazinho. E aí a Adriele foi muito sábia em colocar, e a mãe mais sábia ainda em pôr para fora aqui. Nós já tivemos alguns pacientes aqui, mas explica para as pessoas de casa que estão chegando agora, que estão começando a assistir o Você Bem Melhor e não conseguiram ainda ver as outras causas que nós tivemos aqui, o que é esse crachazinho, o que quer dizer esses girassóis. Mostra pra gente, pro pessoal de casa dar uma olhadinha. O crachá ele serve para poder ter uma identificação, Isso, né, mais fácil. Pode deixar ali pro pessoal ver assim. Isso, pode ficar pertinho. Isso, mais fácil, né, da doença. E os girassóis, eles simbolizam a doença rara, como uma doença oculta. Isso. Porque quem vê andando assim pela rua, fazendo as atividades normais,
não acredita ou não vê que tem a doença. E o crachá de identificação serve justamente para isso. É um crachazinho, gente, de informação vital, né? Para que as pessoas de casa possam ver. Tem algumas informações aqui, né? Que são de grande importância. Então, vocês de casa, se estiverem vendo alguém com esse crachá, são doenças ocultas, né? O girassol, ele representa isso. Ele tem alguma coisa ali escondida. Sim. E aqui estão todas as informações necessárias, tá bom? Essas informações do crachá é referente ao Addison mesmo, principalmente se ele chegar numa emergência ou pronto-socorro, tem a dosagem correta da hidrocortisona que ele precisa tomar imediatamente. Tá tudo ali descrito, né? Tudo ali. Perfeito. Então, você de casa está nos acompanhando? Você pode acompanhar a gente pelo Instagram, como a gente já falou, mas também pode acompanhar a gente pelo YouTube. É só você chegar lá no YouTube e colocar @TV Aparecida. Deixa lá o seu comentário. A gente está sempre olhando, a gente está sempre lendo. Lá estão na nossa playlist, estão todos os pacientes, todos os convidados, todo mundo que se propôs a vir aqui contar a sua história de superação, todos os diagnósticos, e você pode ler todos os comentários de quem acompanhou, de quem participou, tá? E um dos comentários, Shaida Brito. Programa maravilhoso, acompanho sempre. Obrigado, Shaida. Doutor Rodrigo, muito didático e sempre recebendo os convidados com temas pertinentes. Esses temas são vocês que mandam pra gente, as pessoas que estão aqui tão gentilmente falando, e a gente só quer passar para vocês a instrução de como superar tudo isso, ok? Não deixa de acompanhar a gente, coloca lá @TV Aparecida. Bom, Thiago, Tatiane, olha só. Esse momento do nosso programa é um momento que são programas de vocês. Eu tive a Adriele aqui que me ajudou brilhantemente a conduzir tudo isso, a explicar. E aqui são os nossos livros de memória, que daqui a pouco a gente vai mudar para o novo livro da vida de vocês, né? Uma dedicatória, né, singela, para que vocês lembrem sempre da gente. E um livro para vocês lembrarem da vida, tá? Que é isso. Vocês todos os dias de manhã, né, durante... Foi dos 4 anos, não é isso? Até os 13, né? Nós tivemos 9 anos aí de incertezas, né? E viver na incerteza com o coração apertado é muito ruim. Mas agora a incerteza já não existe mais, né? Então, a certeza da vida de vocês pode ser descrita aqui todos os dias, Thiago. Você possa amanhecer e escrever aqui como você está se sentindo, como está sendo difícil ou fácil, Addison, naquele dia, as novas descobertas que estão fazendo você ficar bem melhor. Você pode botar aqui os sentimentos que você tem por aqueles que estão do seu lado ainda e os seus novos momentos. Que a vida de vocês seja uma vida escrita com palavras bonitas, com fotos bonitas e com lembranças tão bonitas que vocês lembrem que um dia passou a dor, mas que ela foi um ensinamento. E no mundo que a gente tem hoje, é seu, tá? No mundo que a gente tem hoje, que é um mundo que tem tanta gente levantando a voz, lutando por tantas bandeiras e é necessário a gente movimentar para se fazer ouvido, tem muita gente fazendo isso também com grosseria, com arrogância, com interesses que não fazem parte de nada disso. Por que eu estou falando isso? Porque o Thiago, para o diagnóstico dele aparecer, ele só precisava ser ouvido. Né? A única coisa que você queria era que alguém ouvisse a sua voz, como muitas pessoas lutam por ideais, querendo a voz sendo ouvida. E você conseguiu. Né? Então, assim, tem muita gente que vem contar a história e fala da mãe, mas poucos trazem a mãe para sentar aqui do lado. E, assim, o Thiago se demonstrou desde o início, desde que chegou até aqui, durante toda essa história, muito resiliente, muito tranquilo, apesar das incertezas, muito confiante, um amadurecimento muito grande, mas você só teve essa confiança porque você tinha quem passasse essa confiança. Eu digo que histórias de crianças, jovens, adultos que vêm aqui com esse respaldo também é a história da mãe. Então o programa hoje não é só do Thiago, o programa também é da Tatiane. Então assim, obrigado por ser essa grande mãe. O Thiago está se reconstruindo, muita coisa nova ainda vai acontecer, muitas descobertas ainda vão acontecer.
mas o bom é que você tem um respaldo de vida e uma maturidade e uma tranquilidade que as doenças como o Adson precisam de tranquilidade para você raciocinar o que está acontecendo e para que você aguarde o melhor e para que você tenha certeza, porque o que é nosso de bom já está nos procurando. Ele só não nos acha porque a gente não deixa ele achar. Então, assim, quando você abre o seu coração, é para isso. E como médico, eu acho que a Adriele aqui do meu lado também, eu peço desculpas a vocês, tá? Porque não te deram ouvidos. E o paciente precisa ser ouvido. Então, eu sei que os médicos sérios vão pedir essa desculpa nesse momento. E que bom que você encontrou o caminho, né? Agora chega de incertezas. O Thiago que caía está de pé. E, assim, uma coisa que você tem que levar para a sua vida, né? Quando a gente tem esse respaldo, esse abraço, esse acolhimento da mãe, ela nunca mente, né? E, assim, você tem a certeza que, através dela, ela nunca vai mentir, porque a palavra de mãe é muito sábia e é a palavra que leva a gente para o lugar certo. E se ela estiver errada, de vez em quando, na briga que ela vai puxar na nossa orelha, tá tudo bem, porque ela é ser humana, ela também erra, né? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado pelo desafio, obrigado por segurar minha mão nessa hora de puxar as orelhas, tá? Obrigado pela sua competência, tá? Obrigado pelo acolhimento que você teve aqui com eles. Obrigada. Foi muito especial pra gente, tá? Muito obrigada. Nosso programa foi maravilhoso, tá bom? Alguma coisa a declarar? Agradecer. Imagina. Receber. Thiago? Só agradecer por poder estar aqui hoje. Imagina, eu que tenho que agradecer vocês por terem sido vocês o instrumento para isso. Isso só é feito com pessoas especiais. E você carrega isso aí porque você é muito especial. E você de casa também é especial, você também vai estar aqui. Se você está passando por algum problema, uma hora passa, uma hora vai embora, acalma o seu coração. Se abra para as coisas boas, porque o que é seu de bom está te procurando. E ele vai te encontrar e a gente vai se ver aqui. Fiquem com Deus, um grande beijo para todos de casa. Obrigado pela companhia, até semana que vem. Tchau, tchau.